Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa alavancagem, né, de capital para investidores, né, que a Demicon tem. Quando a gente vai falar com os nossos clientes e como a palavra consórcio, né, às vezes ela soa de uma forma preconceituosa para alguns clientes, né? Tem alguns clientes que não gostam, não querem ouvir ou realmente olham para a gente já com uma resistência. Outras palavras que a gente tem usado, inclusive investimento, são palavras que fazem com que o cliente abra realmente seus ouvidos para a gente. Então, isso que é interessante, a gente poder usar essas outras palavras para que o cliente veja que realmente toda a nossa operação é feita através de consórcio, porém a gente não é esse consórcio engessado, tradicional, né, que normalmente as instituições bancárias oferecem. Então, quando a gente fala de uma alavancagem de capital, quando a gente fala de uma alavancagem patrimonial, né, quando a gente fala de investimentos, o cliente ele já desarma do que a gente chegar de cara e falar de consórcio. Então, isso a gente já entendeu, a gente vende consórcio, sim, todas as nossas operações são através de consórcio, sim, porém, tem cliente que realmente ainda tem uma resistência a essa palavra, né? Então, para que a gente evite essas resistências, a gente pode falar outras palavras até a gente chegar de fato explicando para o cliente que a nossa operação é através de cartas de consórcio. Então, vamos falar sobre essa questão dessa alavancagem de capital, que nada mais é, né? Como o Tadeu Schmidt fala, a Demicon ela pode ser crédito ou ela pode ser investimento. E aí eu queria que vocês falassem aí no chat, ou se vocês quiserem abrir o áudio, quando que o que é crédito, gente? Quando que as nossas soluções são crédito? E quando é investimento? O que que vocês falariam para o cliente? O cliente falar assim: ah, tá, é crédito e é investimento. Qual a diferença? O que que é crédito? O que que é investimento? Então, se o cliente falar que ele está precisando de um crédito, ele está precisando de um crédito para quê, normalmente? Nossa empresa pode ser crédito, pode ser investimento. Crédito é quando ele precisa para quê exatamente? Coloquem aí no chat. O que que vocês colocariam? Para compra de um carro, é crédito ou investimento? Para compra de uma casa, é crédito ou é investimento? Para quitar um financiamento, é crédito ou é investimento? O que que vocês acham aí? Escrevam aí no chat. Letícia, crédito quando o quê? Quando que seria crédito? Para comprar uma casa, para comprar um carro, ele está Ok, levantando dinheiro, tá? Crédito eu entendo que é um dinheiro que ele não tem, né? Ele está conseguindo dinheiro que ele não tinha. isso aí. Ele quer comprar algo, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero quitar um financiamento, ele precisa de crédito, ok? Ah, eu quero montar um negócio, ele precisa de crédito. Agora, quando que vai ser investimento? Ah, não, eu não tenho projeto nenhum ainda, eu só quero mesmo juntar dinheiro, né? É porque eu não tenho disciplina. Crédito, quando ele vai retirar um bem, ter um lucro em cima, principalmente de um imóvel, que ele não vai ficar aí sem alavancar o próprio bem. Sim, o crédito ele vai sempre normalmente precisar pagar algo, né? E o investimento, lógico que ele vai pagar algo quando ele tiver esse dinheiro na mão, mas é um dinheiro que vai ser além do que ele já faz todos os dias no faturamento mensal dele, pensando, né, em algo futuro, em acréscimo de faturamento. E aí, o que que é interessante? Que mesmo que quando o nosso cliente ele quer crédito, vocês concordam comigo que mesmo quando ele quer crédito, esse crédito também é investimento? Por quê, gente? Porque antes de contemplar, ele ganha valorização.
Então, mesmo que ele queira aquele dinheiro para quitar algo, para comprar a casa própria dele, para comprar um carro, ele também está fazendo um investimento. Então, na verdade, a Ademicon, ela vai ser crédito e investimento, e não ou investimento. Porque sempre que a pessoa vai pegar para crédito, ela também vai ter valorização, ela também vai ter ganho de capital. Então, na verdade, mesmo ela focando no crédito, ela também está fazendo um investimento. Então, é interessante a gente desmistificar isso para o cliente, porque às vezes o cliente acha que ele não tem dinheiro para fazer investimento. E a gente mostrar para ele que ele vai ter um crédito mais barato do mercado, que hoje a ferramenta do consórcio é a ferramenta que tem um custo do dinheiro mais barato do mercado, a gente tem como comparar isso, né, com os financiamentos e tudo mais. Então, é o crédito mais barato, claro, ele deixando a gente trabalhar as estratégias para ele de lances do 20% e do 40%. Os créditos vão chegar aí, dependendo da forma que ele for contemplado, 0,2, 0,3, 0,4. Então, é um dinheiro mais barato do mercado. Então, vai ser crédito, um crédito bacana para ele, mas antes dele tornar esse dinheiro crédito, ele vai também ter o investimento. Então, é isso mesmo, o crédito é investimento, porque ele valoriza. Então, mostrar isso para o cliente, falar assim: ah, interessante, fulano, você está precisando de um dinheiro para comprar uma casa. Mas olha que interessante, até você comprar a sua casa, o seu dinheiro, ele vai ser um investimento para você, que ele vai valorizar. Então, amanhã ou depois, além de você comprar a casa, você pode, às vezes, comprar até outra coisa além do crédito que você está precisando. Isso não é fantástico? Então, é a gente mostrar para o cliente que realmente a gente tem mais soluções do que só simplesmente um crédito que ele precisa pegar. E dessa forma, a gente já quebra uma objeção que é muito comum com a gente quando a pessoa precisa de crédito. Qual é a objeção mais comum quando a pessoa precisa de crédito? O que que ela chega para a gente já falando que ela quer? Que seja o quê? Rápido. Então, quando a pessoa precisa de crédito, ela precisa que seja rápido. Quando a gente mostra para ela que o crédito dela, na verdade, também é investimento e que vai valorizar, que ela vai ganhar ganho de capital, que ela vai comprar, às vezes, até mais do que uma casa, porque as pessoas, às vezes, estão com pressa. Mas, às vezes, a gente consegue quebrar essa pressa mostrando essa questão do investimento. Então, por exemplo, uma pessoa que quer comprar hoje uma casa de 300 mil, e se ela faz uma carta de 300 mil com a gente, daqui a 5 anos, ela tem quase meio milhão na mão. Então, o que que a gente tem que mostrar para ela? Olha, fulano, eu sei que você precisa do crédito de 300 mil, mas há a possibilidade de você aguardar um período e, ao invés de você comprar uma casa de 300, você comprar uma casa de quase meio milhão? Ou melhor, você compra uma casa de 300 que você quer e mais um terreno? Ou melhor ainda, você compra uma casa de 300 e compra uma kitnet, já aluga e a kitnet já vai gerar um aluguel para você? Então, olha só como que a gente pode ir quebrando algumas objeções quando a pessoa tem uma pressa, mas no final ela vai falar: poxa, mas eu posso esperar um pouquinho, né? Por quê? Porque tem gente também, já aconteceu comigo, de cliente chegar e falar assim: ah, eu estou com muita pressa porque eu preciso e tal, bebê, e não fez a carta de consórcio. Depois de 6 meses, a pessoa voltou e eu falei: e aí, você conseguiu então o crédito que você precisava muito rápido e tal? Ele falou assim: poxa, eu não consegui o crédito e antes tivesse feito há 6 meses atrás o consórcio com você, que eu já teria 6 meses na frente. Então, às vezes, a pressa do cliente é uma pressa que ele tem, mas que ele não vai conseguir crédito. Às vezes, ele não tem score, ele não tem dinheiro, né? A gente se depara com várias pessoas aqui que querem dinheiro rápido, mas não tem um dinheiro para dar lance, não tem. Outro dia, uma cliente aqui queria 100 mil e tinha 5 mil para dar lance. Tipo, né? Nós não somos milagreiros ainda. Então, infelizmente, a gente tem essas situações. E aí a gente pode ir quebrando, falando do crédito e do investimento. Então, gente, sempre a gente usar essa artimanha da questão do investimento, mostrar para o cliente que é uma valorização, que é um ganho de capital, que se ele aguardar um pouquinho, se ele diminuir a pressa, se ele diminuir a ansiedade, que ele pode comprar melhor, que ele pode comprar mais do que uma coisa, que ele pode, às vezes, comprar até duas casas.
Enfim, então a gente vai quebrando essas objeções também falando do crédito do investimento. E aí, aqui tem um exemplo, né, que foi colocado no nosso grupo também, esse banner. Tudo isso aqui que eu estou passando, gente, tem no nosso grupo do FDV, foi colocado no nosso grupo, tá? Então, vocês podem pegar lá esse material também. E aí, aqui é para a gente ter um norte na hora que a gente vai apresentar, porque às vezes as pessoas ficam perdidas e ficam vagando por várias soluções e no final confunde a cabeça do cliente. Então, se você aqui já conversou com o cliente, já perguntou se ele quer crédito ou se ele quer investimento, e você já explicou para ele, e aí aqui você começa uma conversa, porque quando você pergunta isso para o cliente, você se interessa pelo nosso consórcio só para investir ou você está precisando de um crédito para algum projeto? Aqui você já vai ouvir o que ele quer. Então, na hora que você ouve o que ele quer, aí sim você vai mandar uma solução para ele, né? E aí fica muito mais prático. Então, comecem dessa forma, perguntando se ele quer crédito, se ele está querendo investimento, né? O tipo de crédito que ele está precisando, para quê, que tipo de investimento que ele está querendo fazer, e aí a gente ouve. Quando a gente ouve, a gente tem opções para que a gente possa pensar e dar soluções para os clientes, ok? Então, sempre ouvir primeiro. E para a gente ouvir, a gente faz qual pergunta? Então, fulano, hoje você está aqui na Demicon, você procurou a Demicon, ou eu te trouxe aqui a Demicon para poder conversar com você. Hoje, se você precisasse de um dinheiro, você queria um crédito para comprar algo, para algum projeto, ou seria investimento mesmo? E aí ele já vai te falar. E aí aqui a gente tem algumas opções. E aí a gente fala, não, estou querendo realmente investir, ou não, estou querendo um crédito para comprar uma casa e tal. Olha que bacana, fulano. A gente tem várias opções, né, várias soluções para os nossos clientes. Dentro disso que você está me falando, vou agora te apresentar o que que a gente tem de melhor para você. Mas o que que é interessante? Que mesmo você precisando desse crédito de 300 mil para comprar sua casa, eu vou te mostrar que você vai estar fazendo um investimento com a gente também, porque a gente tem uma valorização da sua carta anualmente, então essa valorização já não te tira o poder de compra, né? Já te deixa no mercado na hora que você for para o mercado com o seu crédito para você poder comprar um imóvel melhor. Outra coisa, não sei se te interessa, né? Porque na verdade a gente está ali conversando com o cliente, mas a gente fala assim: olha, a gente tem uma categoria muito interessante também, que é a venda da carta contemplada. E aí, agora, gente, a gente pode mostrar a planilha que eu vou mostrar a seguir com relação à carta contemplada, que melhorou assim muito, né, para quem está vendendo a carta. Então, normalmente, eu explico para o cliente que quando ele está com um investimento com a gente e a carta dele é contemplada rápida, eu sempre falo assim: olha, você não está esperando que a sua carta seja contemplada rápido. Porque, na verdade, mesmo que você queira que a sua carta seja contemplada rápido, você sabe que o consórcio ele tem um planejamento, ele tem um prazo, né? A gente não pode te garantir contemplação rápida. Então, como você às vezes contempla rápido e você não está esperando, às vezes vale a pena você vender a carta contemplada, já ter um dinheiro na mão de uma lucratividade em cima daquilo que você pagou e fazer uma outra carta. Então, a gente vai quebrando essas pressas, né, que às vezes o cliente tem. E com isso tudo, com relação aos nossos investimentos, ele pode fazer um upgrade do imóvel. Olha, ao invés de você comprar um imóvel hoje de 300 mil, daqui a 5 anos você tem quase meio milhão. Você faz um upgrade daquilo que você está pensando hoje. O que que você acha interessante? Porque se você faz um financiamento e compra um imóvel de 300 mil, você vai estar pagando aí 900 mil reais depois, no final, pelo financiamento. Mas se você tem um planejamento e você aguarda 5 anos, você já começa e você já entra no imóvel de 500 mil reais. Então, a gente vai falar do upgrade do imóvel dele, quebrando também pressa. Se ele for um investidor, se ele precisa de crédito para investir na empresa, mesma coisa, né? Não, mas eu preciso de um capital de giro para daqui a 3 meses. Não, eu entendo, daqui a 3 meses eu não consigo te atender fazendo um planejamento da carta de consórcio. Porém, empreendedor, você concorda comigo que empreendedor sempre tem projetos?
Então, o seu projeto hoje é daqui a 3 meses, você precisa de capital. Mas será que daqui a um ano você também não vai estar precisando? Porque eu sei que você é um cara empreendedor e empreendedor sempre tem projeto na cabeça. A gente está sempre precisando de dinheiro para colocar projetos, fazer expansão, colocar coisas para frente. Então, você já também fala para ele que às vezes você não vai atender ele naquele momento da pressa, mas no futuro o empreendedor está sempre precisando de crédito, porque ele está sempre pensando em coisas novas. Quitar o financiamento, né, é algo muito importante aí para muitos clientes. Isso aqui a gente já falou várias vezes sobre quitar financiamento, desde que o valor do saldo devedor do cliente, né? Você tem que fazer uma carta que quite o saldo devedor. Isso é muito importante, porque o consórcio não quita parcialmente, ele quita na sua totalidade. Então, você tem que fazer uma carta que quite o saldo devedor, já fazendo aquelas estratégias que, se ele for contemplado pelo lance de 20% embutido ou de 40%, vai diminuir o crédito. Então, você já tem que fazer ali um paralelo, que a carta tem que ser maior do que o saldo devedor dele, para quando ele for contemplado pelos lances, ele consiga ter um crédito que pague o saldo devedor no financiamento, tá? Isso aí tem que estar muito bem entendido na hora da gente fazer esse cálculo para o cliente. Porque o cliente às vezes fala assim: eu preciso de uma carta de 200 mil. Aí o saldo devedor dele é 200 mil. Então, qual é a pergunta que a gente faz? Entendo, você quer uma carta de 200 mil, mas você precisa de 200 mil na mão? Não, eu preciso de uns 180 na mão. Entendi. Não, eu preciso de 200 na mão. Então a sua carta não pode ser de 200 mil, a sua carta tem que ser de 230, 250, porque na hora que você for contemplado através das estratégias que nós vamos fazer de lance, esse valor vai diminuir, porque a gente vai ter que embutir. Então, isso tudo a gente precisa falar com o cliente, sempre perguntar, mas quanto que você precisa na mão? Né? Porque o cliente, ele não sabe, gente, a gente é que entende de consórcio, ok? E comprar imóvel para alugar é o que eu falei lá atrás. Se a gente quebra a pressa do cliente e hoje ele quer 300 mil para comprar um imóvel, mas daqui a 5 anos ele tem meio milhão, ele compra um imóvel que ele quer para morar e ele compra um para alugar. Então, a gente também pode fazer essa jogada para que o cliente entenda essa estratégia, né? Que é muito importante. E aí, aqui vem a venda da cota, né? E para a gente poder falar com vocês sobre esse cálculo, né, que o Dixon fez aqui. A gente já tinha uma tabela parecida, mas agora, com a média, né, que aumentou da compra da carta contemplada, o Dixon fez essa tabela justamente para a gente poder ter mais facilidade de mostrar, porque muitos clientes são visuais, eles não entendem muito o que a gente às vezes só fala, né? Eles precisam ver. E isso aqui também é interessante, às vezes, para você mandar para o seu cliente na hora de um acompanhamento, tá? E até de uma estratégia, às vezes é aquela última cartada que você quer dar naquele cliente que está te enrolando para fazer fechamento. Isso aqui é uma grande cartada, né? De falar que a Demicon agora, ela se tornou uma empresa ainda mais focada em investimento para investidores, justamente para quando o cliente vende a carta contemplada. E aí, como é que funciona, né? Aqui a gente já colocou o valor, ele colocou o valor já atualizado dos 107 mil, né? Uma carta de 100 vai para 107 em janeiro, ok? Lembrando que cartas, isso aqui, 1 ano de INCC. Então, pessoas que estão fazendo hoje, né, um grupo com a gente, ele não vai ter o INCC todo valorizado em janeiro, vai ser proporcional, ok, gente? Então, isso tem que estar muito na cabeça de vocês, porque se vocês falarem com o cliente que vocês estão vendendo hoje, 100 mil reais, que em janeiro a carta dele vai para 107, não vai. A carta dele não vai para 107 em janeiro, porque ele está começando hoje, a gente está em outubro, então ele vai ter 3 meses de valorização do INCC, ok? Então, isso a gente tem que estar muito ciente. A valorização do INCC ela é anual, você paga 1 ano para você ter valorização 100% do INCC, ok? Agora, tem grupos que são furos de grupo, que são grupos que têm mais de 1 ano que já estão em andamento. Aí sim a pessoa vai ganhar uma valorização de 100%, mesmo ela fazendo agora com a Perfeito. gente e começando agora. Mas é porque é furo de grupo e o grupo já está anterior a 2025, tá? Então, isso tem que ficar muito claro também na cabeça, principalmente dos novos.
Então, vamos lá. A pessoa está com crédito de 107 mil, um valor investido de R$ 4.047 em um ano de parcela, tá? De 337,30. E aí, o que que acontece? Se ela for contemplada pelo sorteio, ela tem 107 mil na mão, né, de crédito para ser liberado para ela, se for por sorteio. Então, esse valor de 42.800 perante a 4.047 de investimento, Bom ela dia, tem tudo 960 bem, meu querido? por cento de lucro. Olha que interessante. Ah, Luciana, e como é que eu chego nesse lucro? Como é que eu chego nesses 960%? Aí, o que que você vai fazer? Qual que foi o valor pago, se vocês quiserem pegar a calculadora, qual que foi o valor pago pela compra? Então, 107 mil vezes 40%, que aqui ele colocou 40%. Agora, gente, não prometam 40% para o cliente de compra. O Claudio falou muito bem isso na nossa reunião de gestores. É até 45%. Até. O até pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, ok? Você não está falando e afirmando que vai ser 40%. Então, aqui a gente colocou a média de 40, que foi agora a última oferta da Demicon para os clientes, né? O Cláudio, inclusive, mandou para a gente aqui, aquele seu, Cláudio, deu 35, 37,9, tá? Então, assim, a gente pode falar com o cliente que até 40% a Demicon está pagando na venda da carta contemplada, ok? 42. Então, até 45, que foi que o Claudio falou na reunião. Então, até 45%. É didático, porque pode chegar, tá? Não vamos falar, não, a Demicon vai te pagar 45%. Não, é até 45%. E isso, o Claudio, foi muito enfático, até na hora da gente postar sobre venda de carta contemplada. Até, ok? Não esqueçam. E aí, o que que a gente fez aqui? Nessa tabela está 40% a média. Então, 7% do INCC, 107 mil, vezes 40% dá 42.800, ok? Então, 42.800 foi o que foi valor de compra, né, da Demicon, menos 4.047,60, que foi o que a pessoa investiu. Então, de lucro, ela teve 38.752 de lucro nessa operação primeira aqui, sendo por sorteio. 38.752, vamos fazer uma regra de 3, vezes 100, que seria uma regra de 3, tá, gente? Dividido por 4.047 dá 960% de lucratividade. Vocês acompanharam a conta que eu fiz? Só para vocês poderem entender como é que foi essa conta? Pega 107 mil vezes 40%, deu 42.800, ok? Chegamos aos 42.800. Mas quanto que a pessoa teve de lucro? Foi 42.800? Não, porque ela já investiu 4.047 de parcela, então menos 4.047 de parcela. Então ela teve de lucro 38.753, ok? Todo mundo chegou nessa conta? Então ela teve de lucro 42.800 menos 4.047. Esse lucro de 38.753, eu fiz uma regra de 3. Multipliquei vezes 100%, né? 100% não, vezes 100, e dividi pelos 4.047 novamente, que deu R$ 960, 960% de lucratividade, tá? E esses 3% que está aí, ele o valor, ó, valor investido em parcela, 4.047, tá, entre parênteses está 3%. O que que é esse 3%? É que você pagou só 3% do valor do crédito atualizado. Então, você pagou 3% de 107 mil e teve uma lucratividade de 960%. Então, 107 mil vezes 100
dividido por 4.047, 3%. Ok? Então, regra de 3, aonde a gente consegue. Agora, como que a gente chega nesse valor de 32.168 e deu 700%? Porque aqui, nessa tabela, a gente considerou que a pessoa foi contemplada pelo lance fixo de 20%. Então, ela teve 20% embutido no crédito, ok? Diminuído, né? Porque embutiu, diminuiu. Vamos lá, vamos ver essa conta. Quando a gente tem o 20% embutido, esses 20% a gente já faz com a taxa de administração junta. Então, você tem que fazer 107 mil mais 24%. Vai dar 132.680. Então, vamos lá. 107 mais 24% dá 132.680. Quanto que é o 20% embutido? Então, 132.680 vezes 20% dá 26.536. Esse é o 20% embutido de uma carta de 107 mil. Chegaram nessa conta? Porque os 20% embutidos, gente, não é só você pegar 107 e tirar 20%. Os 20% embutido na hora do lance é 107 mais a taxa de administração vezes os 20%. Você saber quanto que vai ser os 20%, tá? Então, os 20% é 26.536. Esse é o valor embutido. Aí você tira 107 mil menos 26.536. Então, ficou 80.464 de crédito que a pessoa vai ter liberado quando ela vai ser contemplada no lance de 20%. 80.464 vezes 40%, se ele quiser vender a carta, dá esses 32.168. Até mais um pouquinho. 32.185. Chegaram na conta comigo? Chegaram nesses 32.168 aí? Ok? Aí sim, 132.168,80 menos 4.047, que foi o nosso investimento. Então, a gente teve um lucro de 28.138. Ok? Então, 28.138, que foi o que a gente teve de lucro. Vezes 100. 28.138 vezes 100. Dividido por 4.047, a gente chega nos 700% de lucratividade. Conseguiram fazer a conta? Conseguiu? Conseguiram fazer a conta? Por que que é importante a gente... Conseguiu não, Paulo? Aonde que você se perdeu aí? É nesse dos 20%? Você conseguiu chegar, Paulo, nesses 32.168 da tabela? Sim? Faz um joinha para mim aí. Ok. Então, nesses 32.168, você conseguiu chegar. Então, você vai pegar 32.168 menos 4.047, que foi o que foi pago até então de investimento do cliente. Então, 28.121, ok? Esse lucro é que a gente vai fazer a regra de 3 vezes 100 dividido por 4.047. A gente vai chegar a 700%, 695%. Estamos arredondando. Conseguiu chegar, Paulo? Show. Então, gente, essa conta é interessante você fazer às vezes na frente do cliente para que ele veja que você entende do que você está falando e você sabe o que você está falando, tá? E a conta que eu fiz aqui na primeira serve para todas as outras linhas abaixo. Então, olha que interessante. Onde que a gente quer chegar? Essa tabela, ela está em 5 anos, 7 anos.
Se a pessoa for contemplada daqui a 7 anos, ainda vale a pena ela vender a carta, se ela for contemplada por sorteio ou por lance fixo. Então, ela vai ter 83% de ganho se ela for sorteada se ela for sorteada, ou ela vai ter 40% ainda de ganho se ela for contemplada pelo lance fixo. E o que é interessante, isso aqui, é a gente mostrar para o cliente que ele pode ser investidor em qualquer momento da vida dele dentro da Ademicon. Então, 7 anos é até um prazo bem longo, porque a gente sempre fala do prazo de 5 anos, da gente buscar contemplação em prazo de 5 anos para o cliente, se a gente conseguir usar todas as formas de lance. Porque nos 3 primeiros anos a gente tem o sorteio, o lance livre, o lance fixo e o lance limitado. Mas depois de 3 anos, a gente ainda tem o lance fidelidade. Então, a gente tem 5 formas de contemplar o cliente dentro desse prazo de 5 anos. Ah, eu garanto que eu vou te contemplar em 5 anos? Não, mas a probabilidade é muito alta se o cliente deixar a gente trabalhar todos os tipos de lance com ele. E mesmo ele sendo contemplado no sorteio ou no lance fixo, vale a pena ele vender a carta, tá? Então, aqui, essa conta, né? Vocês acham que abriu mais a mente aí, facilitou para entender como que a gente chega nessas contas? Porque às vezes a gente faz a conta aqui e para a gente já é muito simples, mas às vezes a gente se embanana na frente do cliente. Só deixar anotar. A outra venda da conta menos o valor pago, dividido por 100. O valor pago da compra menos o valor pago pelo cliente, vezes 100, e divide pelo valor pago pelo cliente de novo. Ok? Então, é a regra de 3 que a gente faz para a gente chegar nos percentuais. Ok? Então, gente, isso aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa no chat? Foi útil essa informação? Coloquem aí no chat se tem alguma dúvida para a gente poder fazer mais alguma conta, se quiser, ou eu repito aqui a operação. Ficou tudo certo para todo mundo? Ok, pessoal? Certo? Paulo, ok? Beleza, né? Agora ficou entendido? Ok. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, que na prática a gente pode, né, falar com o nosso cliente que a gente faz vamos lá, a gente faz crédito, mas todo o nosso crédito é investimento. Então, isso é muito legal falar para o cliente que ele está, sim, fazendo um investimento para a vida dele, que não é só um crédito que ele vai pegar. Crédito é banco, gente. Ele chega lá, precisa de um dinheiro, eles metem juros em cima do cliente, ele pega o crédito na hora. A gente é crédito e investimento. Ok? Então, vai depender do que o cliente quiser. A gente quebra a objeção dele falando da pressa, que um crédito de 300 mil daqui a 5 anos vira 500 mil e ele pode fazer muito mais coisa com 500 mil do que com 300 mil. Então, a gente vai quebrando as pressas do cliente, principalmente mostrando essa valorização do crédito dele, né? Um crédito atualizado, ele compra melhor. E caso ele não queira comprar nada na época, ele vende que ele ainda vai ter uma lucratividade surreal que nenhum banco, nenhuma aplicação financeira sem risco vai dar quase 1000% para ele de lucratividade. Não existe isso no mercado. A gente pode bater no peito e falar que nós somos aí a única que oferece isso, porque a gente é a única que compra de volta, nenhuma outra operadora de crédito compra a carta de volta do cliente e nem deixa ele usar para qualquer coisa. Então, só aí nós temos uma grande vantagem. Então, usem e abusem dessa tabela, né? Mostrem para o cliente, façam as contas na frente dele, o cliente gosta de ver que a gente entende do que a gente está falando. E mais, quando vocês estiverem em acompanhamento, mandem essa tabela.
liga para o cliente, fala, fulano, eu estou te mandando uma tabela aí, eu queria só te explicar rapidinho o que aconteceu, nós fomos num evento, a Demicon, assim, está inovando demais na compra da carta contemplada, você pode ter quase 1000% de lucratividade, então eu quero te explicar isso, porque você já conhece aqui os nossos planos, então é um grande acompanhamento também para a gente voltar naquelas pessoas lá atrás que às vezes estão aí ainda na dúvida, quem sabe aqui é uma forma da pessoa decidir, tá bom? Então, sem mais nenhuma pergunta, ok? Tudo certo? Então, beleza, gente, vamos trabalhar. Boa quarta-feira, que a gente ainda tem muito trabalho aí. Fiquem com Deus.